O que foi, Ciene? Que você tá ouvindo alguém lá fora? Ciene, não tem ninguém lá fora. Volta a dormir. Princesa, eu já te disse, não tem ninguém lá fora. Por que eu tenho que ir lá? Ciene, você sabe o que acontece nos filmes de terror? Que quando a pessoa vai lá, a pessoa morre, né? Você quer me matar, então. É isso, né? Ai, Anya, não vou não. Fica aqui mesmo. E você depois, o que você vai fazer? Vai ficar aqui me esperando? E se eu não voltar, vai fazer o quê? Vai fugir? Já tem tudo planeado, né? Né, boba? Eu já disse, não há. Aqui nessa casa não há nem como ninguém entrar. Tá tudo com câmera de vigilância. Todos os sítios estão fechados. Eu fechei tudo antes da gente vir dormir. Então não se estresse com isso. Não tem nada. Se for alguma coisa, vai ser o nosso cachorro que tá lá embaixo. Só isso. Tenha certeza, princesa. Princesa, por que você tá tão desconfiada assim? De novo esse M. Eu já disse pra você não ver esse tipo de filme sem ninguém ao lado. Quantas vezes que eu tenho que te dizer pra você não ver esse tipo de filmes, SN? Eu sei que você gosta, mas depois é sempre assim. Você vai pensar que tá ouvindo coisas. Eu já te avisei, bebê, para parar de ver essas coisas sem mim. Tá, eu desculpo sim. Também não há como ficar bravo com você, né? Você é minha princesa. Ai, mas a gente vai tentar dormir agora, bebê. Já passou o seu medo? Ai, esse. Eu já disse que não tem nada pra você ter medo. O que você tá comendo agora? Trovoadas, mas esse nem tá chovendo. Esse é normal que o tempo esteja escuro. Está de noite. Não é? Tenho um sentimento que vai chover. Princesa, você não precisa ter medo. Você sabe por quê? Porque eu sou seu príncipe encantado. E só aquele que vai te proteger. Aconteça o que acontecer. Se acontecer alguma coisa, você sentir mal à noite, ou você gritar, ou você ter um pesadelo, quem vai estar aqui sou eu. Certo? Então eu vou te abraçar, te dar carinho, te proteger nos meus braços. Então não fica com medo. Se vier alguma trovoada, não se preocupe, tá? Eu vou estar aqui abraçando você, sendo seu escudo protetor, tá, amor? Por favor, não pensa mais nisso, porque eu sei, você sabe que eu nunca vou deixar de proteger você. Nunca, 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 minha mesmo. Você é isso pra mim, meu bebê. Entende?
tão boba. Que biquíni tão lindo. Covinhas lindas. As minhas. Não. Que isso? O sorriso mais lindo dessa casa é o seu, amor. Eu amo quando você fica assim, toda corada. É tão fofo. Te amo, princesa. Você quer alguma coisa pra comer, para beber alguma coisa? Pra você relaxar um pouco? Porque eu sei que você está muito estressada. Porque gente, é que às vezes você viu esse filme de terror às 8, quando eu não tinha chegado. Oh meu Deus do céu, ainda por cima viu à noite. Pior ainda. Bebê, você não pode ver essas coisas à noite. Não pode. Isso faz mal, amor. Faz mal não só pro seu coração, mas faz mal pra sua mente. Porque quando você vê isso à noite, você começa a imaginar coisas, entende? Você não pode estar vendo coisas assim, amor. Você tem que ver coisas mais light à noite, tipo comédia, animação, cenas assim, do tipo, sabe? Então, bebê, promete pra mim que você não vai ver mais filmes assim. Promete pra mim. Promete? De dedinho. Dedinho. Se não for de dedinho, eu não acredito. Pronto. Se você for apanhado a ver um filme de terror à noite, você vai se ver comigo, esse N. Não tô brincando. Vai ficar sem doces. Sim, sim. Não? Vai me testando. Bom. A gente vai voltar a dormir? Deixa eu... Quer que eu faça o quê? Te conte alguma coisa? Como assim? A história. Vê, eu não sei histórias, eu não sou bom contador de histórias. As histórias que eu sei são aquelas que eu quebro tudo, é só isso. As minhas histórias são tipo, eu pego uma coisa e quebro, é isso. Enfim. E eu me informo no final. Depois você me bate. É isso tá a minha história. Esse bate. Nossa, homem. Meu braço lindo. Tá. Mas eu não sei muitas histórias. Eu não sei histórias assim. Assim, eu não sou bom em inventar histórias. Tipo, os outros membros até podem conseguir inventar histórias, mas eu não consigo. Não sei. Às vezes, se calhar porque eu sou mais intelectual, mais cabeça na terra, assim se diz. Cabeça. Não é terra, de areia, isso, não. Cabeça na terra, tipo, sou uma pessoa realista. Isso. Cheguei ao ponto que eu queria chegar. Assim, mais divertido. Você, princesa, quando você se casou comigo, você já sabia que eu era assim, um tipo tão divertido assim? Eu sou divertido, claro, né? Mas eu não sou aquele tipo que consegue contar histórias assim do nada e acredita em contos de fadas. Eu não sou desse tipo, bebê. Eu sou muito safado, sou. Mas eu não sou desse tipo.
Eu posso ser romântico às vezes, mas você vai o quê? Tocar de namorado? Ah, tá, SM. Ah, tá. E nem namorado sou de você. Sou seu marido. É diferente. Você vai trocar de marido? Pode ir. Pode ir, então. Vai. Pode ir. Eles estão com as portas e pode ir. Ah, vai mesmo? Então vai. Se é isso que você quer, vai. Tchau, então. Entendi por que eu vou fazer isso. Então se você não quer ir, porque você tá dizendo que vai. Assim, se decida. Você quer ir ou não. Então pronto, fica. Oxi. Não fico bravo. Como assim eu fico bravo? Como é que você quer que eu não fique bravo, hein? Tipo, estamos aqui de boas, falando coisas e tais. E depois você, só porque não tô sendo tão divertido, não consigo dar uma. Ah, sabe que história pra você? Você quer me trocar por outra? Ah, qual é? Eu tava brincando. Você tá vendo a minha cara de riso por acaso? Tem cara de palhaço por acaso, pra você brincar comigo. Tem cara de brinquedo. Ah, tá. Não perdoo, não. Cristiane, para. Cristiane. Hum. Não quero, para. Você é muito safado aí. Saiu a mim. Você não é minha filha, cara. Não, bebê, graças a Deus. Senão o Jimmy matava você. Ah, falando de Jimmy, assim, eu acho que ele tá namorando o Yonggi, acho eu. Sim, o Yonggi tava com o Hosuki, mas agora parece que eles terminaram, acho eu, não sei, e sei lá, cara, porque o Hosuki agora tá com o Kei e parece que o Yonggi tá com o Jin, então assim, eu não sei. O Jin quando ele tá com o Jin, porque, gente, aquele casamento que briga toda hora, cara, mano, isso aqui é isso, eles estão sempre juntos. Mas assim, pode escutar o TI. Não. O Uzi tá com o TI e o Yonggi tá com o Jin. Eu tô com você. Você sente saudade de Jin? Ah, é. Assim, ele tá me deixando numa má posição. É. Não, não é que eu sinta mais nada pelo Jin, né? Mas você sabe que ele foi meu primeiro amor, né? Antes de você.
chegar. Então, assim, ainda me dói um pouco falar desse tipo de assunto, sabe? Para de gritar comigo, assim. Você tem que entender que ele foi meu primeiro namorado. Meu primeiro marido, quer dizer, porque a gente também estava casado. Assim, calma. Agora você vai embora por causa disso. Você. Ai, Jesus amado. Não, você não vai. Esse N, larga a mala. Esse N, larga a fucking mala antes que eu atire uma mãopada em você. Ai, eu atiro, mulher. Vem cá. Vem cá, revoltada. Vem cá. Isso. Poxa, mano. Foi você que chamou o Jim pra conversa e agora você tá irritado por quê? Eu estou te dizendo que, assim, você perguntou se eu sinto mais ainda alguma coisa pelo Jim. Eu não sinto mais nada pelo Jim. Eu tô com você, né, boba? Se você quiser alguma coisa pelo Jim, por que ele tem lá com o Jim? Faz sentido, amor. Não faz, né? Eu tô casado com você agora, não tô? Então pronto. Sabe como é que é, CN? Eu não vou te deixar, SN, tá? Eu deixei o Jim daquela vez, como eu tinha te dito, porque ele me traiu. Ele me traiu com o Yangui, entende? Então eu deixei o Jim. Agora sim, se você não quiser confiar em mim, eu não sei como é que a nossa relação, como é que esse casamento vai funcionar. Porque, assim, eu acho que ele tá com muita desconfiança e, assim, eu não, eu não passo isso pra você. Porque, assim, eu tô falando de tudo. Cara, mano, todo dia eu faço o meu melhor pra te agradar. Compro flores, faço isso. Coisas que eu nem faria. Porque eu não faço muitas coisas assim. Nunca fiz coisas assim com o Jim. Você é a única pessoa que eu faço isso, porque eu amo ver seu sorriso. Eu amo ver a maneira que você reage quando você recebe coisas novas e coisa e tal. Agora, assim, se você não confia em mim por causa do meu ex e coisa assim, cara, eu acho que a gente não vai funcionar. Se você não conseguir confiar em mim dessa maneira, você tá com medo de deixar você. Mano, se eu fosse já você, eu queria casar com você. Mais uma vez, eu terminei com o Jim, porque ele me traiu. Ok? Então, o que você acha que do nada eu vou aparecer aqui, e você que não, acordar de manhã e dizer assim, tudo acabado. É isso que você tá pensando. Por que que eu sou assim tão frio? É assim, assim. É assim mesmo que você pensa que eu sou. Frio assim? Ah, não, não vem com me perdoar amor, me perdoa amor, não. Boa noite. Cansei, sabe? Cansei. Pode ficar aí. Pode ficar aí, cansei. Boa noite. Não, não, SN, não se aproxime, SN, se você se aproximar, eu juro que taco. Ah, vou tacar aqui. Ah, não tem nada. Só tem sorte. Não dá pra tacar nada. SN, não, não, SN, você não. SN, para, para, para quieto, tá? Para. SN. Es, SN.
Você é uma chantagista. Sério, cara. Mano, para de rir, não tem piada. Deita aqui. Anda. Vamos dormir agora, vamos, amor. Agora eu te amo, né? Boba. Vaca. Eu não sou vaca, não. Não me chama assim. Eu sei que você ama me ver irritado. Já reparei, amor. Você é doida mesmo. Eu te amo, princesa. Sério. Você me faz o homem mais feliz do universo, sabia? Minha bebê. Minha neném. Oh, tá corada, que fofa. Isso dormir agora, bebê. Sempre não. E amanhã eu vou acordar você com um grande café da manhã. Grande, bem grande. Sério mesmo, sério. Bem grande. Boa noite, minha bebê. Minha princesa, durma bem, tá? Se tiver algum pesadelo, alguma coisa, só me chamar, tá, minha princesa?